Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui, glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez estamos juntos para algo tão importante quanto respirar, que é nos relacionarmos com Deus. Isso compõe a nossa essência, que estarmos ligados ao Criador de hoje. Além de criatura de Deus, fomos feitos filhos do Senhor. Isso é graça, isso é dom de Deus e por isso a gente tem que agradecer. Mais uma vez te digo, você está vivo, você tem saúde, como dizia meu pai, você enxerga, você ouve, você sente cheiro, você tem membros. Então tudo isso é graça do Senhor. Tudo isso é motivo para você agradecer, para você já acordar dizendo de boca cheia: eu sou rico. E não estamos falando de dinheiro, que é uma riqueza que o tempo come e corrói. Mas estamos falando de uma riqueza que tempo nenhum cessa, que é a riqueza que vem do alto. Então, meu irmão, agradeça. E que bom que você está aí do outro lado, juntos, compartilhando essa jornada. É uma jornada de aprendizado. E o fato de eu estar do lado de cá, sendo boca de Deus, não me exime do fato de que eu também preciso aprender. E isso a gente faz junto. Por isso estamos aqui. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E que bom que o canal está crescendo em pessoas interessadas em se relacionar com Deus. Por isso te peço mais uma vez, meu irmão, compartilhe a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho com o máximo de pessoas que você puder. Faça a sua parte. Seja um ministro ativo do Senhor. Amém? Bora pro vídeo. A palavra do Senhor está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e em seguida 7 e 8. E diz assim: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou como em algumas outras Bíblias, falar em línguas estrangeiras, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Versículos 7 e 8. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Meus irmãos, de novo eu volto a acender a importância da interpretação. Essa pregação aqui não é intencionalmente para criar um embate, né? Uma afronta contra ninguém, nem contra a crença ou as crenças em relação a falar de línguas. Mas nós sabemos que existe aí infelizmente, uma interpretação errônea sobre o falar de línguas. A palavra aqui diz que as pessoas começaram a indagar, a questionar que aquelas pessoas, né, galileus, estavam falando em línguas diferentes e que cada um entendia na sua própria língua o que estava sendo falado.
Vamos começar do início. Pentecostes é se eu não me engano, no hebraico quer dizer 50 dias. 50 dias após a Páscoa era comemorado no Antigo Testamento a festa da semana, ou festa da colheita, que era um momento em que todos se reuniam para agradecer, né, a boa colheita, o que foi colhido naquela época. Então todos se reuniam para agradecer. E isso no Novo Testamento passou a ser o início da igreja, né? O momento em que o Espírito Santo desce, assim como foi prometido por Jesus, que o Consolador viria sobre nós para nos ajudar na nossa jornada. E desde esse momento se iniciou realmente a igreja. Só que esse tema aqui, falado nessa passagem, relatado nessa passagem do falar em línguas, hoje é muito distorcido. E alguns interpretam e a gente ouve sons incompreensíveis, né? E as pessoas falando esses sons, e alguns dizem que é língua de anjos, que é a língua do próprio Deus. Mas o que eu quero deixar compartilhado com vocês, que a própria palavra diz, é que o falar em línguas como era uma reunião, que vinham pessoas de várias partes do mundo. Então vinham pessoas com os dialetos próprios, com a língua própria da região, mas vinham para se reunir nessa festa, nesse momento, pois se tratava da mensagem do Senhor. E como é que eles iriam entender o que estava sendo dito se isso fosse dito em apenas uma língua? A língua da região, da Galileia, de Jerusalém. Entenda, lá atrás, no Velho Testamento, quando estava sendo feita a Torre de Babel, em que o homem mais uma vez estava querendo se afastar de Deus e achar que era autossuficiente, pois foi dito lá, se não me engano, lá em Gênesis, que eles fariam uma torre tão alta que alcançaria Deus no céu. E aí Deus, em sua infinita sabedoria, para impedir que o povo, não era impedir que a torre fosse feita, mas impedir que com aquilo, com o feito da torre, o homem se vangloriasse tanto, de achar tanto que era capaz, que se afastaria completamente do próprio Deus. Então o que Deus fez? Criou entre eles línguas diferentes, línguas estrangeiras. Então se hoje temos o japonês, o inglês, o espanhol, né, a língua alemã, russa, enfim, quem criou foi Deus, com o único propósito de que a sua criação, que ele tanto ama, não se afastasse dele. Então, na hora em que ele criou essas línguas, as pessoas falavam e não compreendiam o que a outra falava, porque cada uma estava falando uma língua diferente. E aí a construção da torre cessou. Aí agora, aqui no Novo Testamento, a intenção, quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas, você veja que na palavra diz que viam-se línguas de fogo repartidas. Tudo isso, meu irmão, toda a palavra de Deus precisa da interpretação correta para que você saiba o que é que Deus está querendo nos dizer com a própria palavra dele. O que ele queria era que todos, absolutamente todos, entendessem o que estava sendo pregado. Para isso, ele precisaria de um, vamos dizer, representante temporário. Ouça bem essa palavra que eu disse agora, temporário. Um representante temporário
para que falasse na língua específica daquele povo que estava ali, cada um na sua língua, para que eles entendessem, ou seja, a mensagem, o dom de falar em línguas era intencionalmente para que todos entendessem a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Então, essa ideia de falar em sons que ninguém compreende não bate com o que está sendo dito na palavra, porque Deus quer ser entendido por sua criação. Ele quer que a sua criação entenda do que está se falando. Então não adianta eu, brasileiro, sair daqui e ir para o Japão e chegar lá no Japão e começar a pregar em português. Os japoneses vão ficar tudo com interrogação na cara, dizendo, do que ele está falando que ninguém entende? Então a intenção de Deus era ser compreendido. Então, o certo é que um japonês ou alguém que fale a língua japonesa vá para o Japão pregar o Evangelho. Porque aí as pessoas de lá entenderão no seu próprio dialeto, na sua própria língua estrangeira, o que está sendo dito. Veja que no versículo 7 e 8, as pessoas perguntam, mas como a gente está ouvindo cada um na sua língua nativa o que está sendo dito, se está sendo dito por pessoas daqui, dessa região. Então, meu irmão, esse tema realmente é controverso. Algumas pessoas não vão reagir bem, não reagem bem quando ouvem isso, porque creem que esse falar de línguas é um dom dado especificamente para cada pessoa, mas de falar línguas incompreensíveis. Isso não vem do Senhor, porque Deus quer ser compreendido, Deus quer ser entendido por sua criação. E disso se constitui um relacionamento. Você conseguiria se relacionar com a pessoa de um outro país sem falar a língua dela? Seria impossível. Por mais gestos, sinais que você fizesse, seria muito difícil ser compreendido. Então, a ideia de Deus, ao permitir o dom de falar em línguas estrangeiras, era para que todos os que estavam ali fossem compreendidos, fossem entendidos, entendessem do que se estava falando. Porque a palavra de Deus, a mensagem de Deus, é algo que o Senhor quer que seja compreendido por todos. Quando Jesus disse, ide pregai o Evangelho a toda criatura na terra, até os confins da terra, ele está dizendo para todos. E como pregar para todos se você não fala a língua nativa daquele local? Para isso, o dom vem do Senhor. E há uma outra passagem. Eu li a respeito, eu não gravei a passagem, em que o Senhor diz que o dom de língua ele dá por um tempo determinado, mas que cessará logo após. Não é algo para ficar se falando a vida inteira, como infelizmente a gente vê por aí essas línguas faladas, esses dialetos incompreensíveis para nós, que a gente vê as pessoas falando. Está na Bíblia, é verdade. Então está escrito que ele deu o dom por um tempo determinado, mas que depois o dom cessará. Palavra do Senhor. E é sobre a interpretação correta que a gente precisa se ater na palavra de Deus. Amém, meu irmão? Um grande abraço e até a próxima.